Olá, pessoal. Quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Técnico. Nesse vídeo, vamos mostrar algumas representações gráficas de furos. Existem várias geometrias para furações no desenho técnico e no desenho mecânico. Eu vou mostrar apenas algumas, porque as variações são muitas. Por exemplo, furo passante. O que quer dizer um furo passante? É um furo que atravessa todo o objeto. Ele ultrapassa o objeto. Ele passa de um lado para o outro. A vista de topo ou de cima do furo passante é simplesmente uma circunferência. Note que, para eu representar corretamente o furo visto de topo, eu tenho que fazer a marca de centro, a linha de centros, que é uma linha traço ponto estreita, e finalmente a circunferência que representa o furo. Já visto de perfil, numa vista frontal ou numa lateral ou mesmo numa superior, depende da direção do furo, como será a representação? Inicialmente, eu tenho que fazer o eixo, que é o eixo do corpo de revolução. O eixo é uma linha traço ponto estreita. Traço, ponto, traço, ponto. Traço, ponto, traço. Observe um detalhe importantíssimo que muitos alunos esquecem ao fazer essa representação. A linha de eixo tem que ultrapassar os limites do furo. Assim como a linha de centros deverá ultrapassar os limites da circunferência. Agora, eu vou representar os limites do furo com linha tracejada estreita. Tracejada estreita. É importante que a diferenciação entre as linhas larga e estreita seja bem visível. A linha tracejada, ela deve iniciar na linha larga e terminar na linha larga. Ela é uma linha de geometria, ela tem começo e fim. Já a linha traço-ponto é um eixo imaginário, por isso que ele deve ultrapassar os limites do furo para não causar confusão na leitura. Vamos ao próximo furo. Furo cego. Um furo cego nada mais é do que um furo não passante. Ele tem uma profundidade determinada. Como será a representação? A representação de topo é exatamente igual. Como é uma representação exatamente igual, eu preciso, obrigatoriamente, de uma segunda vista para entender completamente a geometria do furo. Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre começo fazendo o eixo, que é uma linha traço-ponto, e vou finalizar aqui porque o furo tem uma determinada profundidade. Agora vou fazer a linha tracejada, que determina a profundidade do furo. Até aqui. A linha tracejada, que determina a profundidade do furo. Até aqui. E finalmente a profundidade do furo. O final da representação desse furo varia de acordo com a ferramenta utilizada para se fazer a furação. Se for uma broca, você deverá desenhar aqui o ângulo de ataque da broca. Dependendo do material que é constituído a tua peça, esse ângulo de ataque pode variar. Ou seja, essa parte aqui varia de acordo com a ferramenta utilizada para fazer a furação. Tenho aqui a representação gráfica do furo cego.
Furo com rebaixo. O que é um furo com rebaixo? Normalmente utilizado para alojamento da cabeça do parafuso Allen. Como é feito? De topo, você enxergará a circunferência do furo e a circunferência do rebaixo. O que é um furo e o que é o rebaixo? Vamos começar de novo, novamente pela linha de eixo, olha. Linha de eixo, traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço. As regrinhas são as mesmas. A linha de eixo deverá ultrapassar os limites da furação. Agora vou fazer primeiro a representação do rebaixo. O rebaixo nada mais é do que um furo cego. Vamos lá, olha. Aqui eu tenho o rebaixo. Com essa profundidade. Eu tenho o rebaixo. Com essa profundidade. E eu tenho a profundidade do rebaixo representada aqui. Rebaixo representado. Agora, como esse é um furo com rebaixo, eu vou representar o furo também. Agora, vamos lá, a representação gráfica do furo passante. Eu tenho aqui, agora, a representação do rebaixo e do furo. Furo com rebaixo. Ok? Qual é o próximo furo muito utilizado? É um furo escareado. Normalmente, esse furo é utilizado para o alojamento da cabeça de um parafuso, uma cabeça cônica. Como é feito? Olha, observe que a vista superior ou vista de topo é exatamente igual. Se esse é igual a esse, se esse é igual a esse, é um reforço para você saber da necessidade de ler ambas as vistas. Eu não posso ler apenas uma vista e interpretar o objeto como um todo. Eu tenho que ler o conjunto das vistas. Vamos lá, então, a representação do furo escareado. Começando do mesmo jeito, eu vou traçar a linha de eixo. Traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço. O rebaixo, na realidade, ele é uma combinação de geometrias. Em resumo, ele seria uma furação cônica, um rebaixo cônico, que seria um escareado. Mas, normalmente, quando a peça é bem construída, ela tem uma parte cilíndrica no começo aqui para o perfeito alojamento da cabeça do parafuso. Então, vamos fazer dessa forma, olha. Uma pequena parte cilíndrica, que vai depender do tipo de parafuso, das dimensões da cabeça do parafuso, não é? Tá aqui a parte cilíndrica desenhada. Agora eu vou desenhar a parte cônica, que é o escareado. Finalizar a parte cônica e, finalmente, a parte cilíndrica do furo. Então, eu tenho aqui 4 exemplos clássicos de furações feitas em objetos estudados em desenho técnico ou de elementos de máquinas do desenho mecânico. Furo passante, vista de topo, vista de perfil. Furo cego, vista de topo, vista de perfil. Furo com rebaixo, vista de topo, vista de perfil. Furo escareado, vista de topo, vista de perfil. Até o próximo vídeo.